Há aproximadamente 117 anos depois de Cristo, o Império Romano era considerado a maior potência mundial. Em 1920, a grande potência era o Império Britânico. Atualmente, quem ocupa essa posição há muito tempo é os Estados Unidos, a terra do Tio Sam. Porém, devido ao que o mundo vem chamando de Guerra Fria Moderna, com a China do outro lado do mundo crescendo cada vez mais, muitos duvidam da permanência dos Estados Unidos nesse posto em um futuro próximo, e sim na ascensão do maior país da Ásia Oriental. Desde a introdução de reformas econômicas em 1978, a China tornou-se uma das economias de mais rápido crescimento, tornando-se atualmente a segunda maior economia. Seu acelerado desenvolvimento econômico foi o responsável por reduzir a taxa de pobreza para 8% da população, desde 1981. O país também é uma potência militar, possuindo o primeiro maior exército do mundo e segundo com maior orçamento. Atualmente, também é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas será que teremos uma nova era, a era chinesa, nos próximos anos, em que o país liderado por um partido comunista ditará as tendências? É isso que nós veremos nesse vídeo. Esse é o Café da Manhã dos Campeões. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos. O Partido Comunista Chinês entende que os Estados Unidos estão prestes a deixar o posto de maior potência econômica do mundo para dar lugar à China. A nação chinesa marcha para um grande rejuvenescimento em um ritmo imparável, disse o presidente Xi Jinping em 2021. À medida que praticamente todos os países foram afetados pela pandemia, um de seus impactos foi redistribuir o momento econômico entre os países, com a Ásia se saindo melhor. A partir de 2021, o Centro de Economia e Pesquisa Empresarial britânico calcula que a China deva crescer anualmente cerca de 5,7% até 2025. Mesmo sem a pandemia, o crescimento chinês nas últimas décadas tem sido meteórico. É uma combinação de pujança do mercado interno e crescimento das exportações com industrialização, empresas de tecnologia se destacando no mundo e bons resultados educacionais. A China foi de quinta maior economia do mundo em 2005 para a segunda em 2010, posto em que se mantém desde então. Sua fatia na economia global subiu de 3,6% em 2000 para 17,8% em 2021. A economia chinesa se recuperou em 2021, registrando a maior taxa de crescimento em uma década. O PIB da segunda maior economia do mundo cresceu 8,1% em 2021, a maior expansão desde 2011. O resultado ficou bem acima da meta do governo, que era de 6%. A China foi de quinta maior economia do mundo em 2005 para a segunda em 2010, posto em que se mantém desde então. Sua fatia na economia global subiu de 3,6% no ano de 2000 para 17,8% em 2021. O ano de 2020 marcou também o começo do novo plano quinquenal chinês, que vai de 2020 a 2025, com o objetivo de fazer o mercado interno e externo se complementarem. Nas palavras do presidente chinês, o plano já traz de forma clara que a guerra comercial com os Estados Unidos deve perdurar e, para além disso, o mercado consumidor externo não deve se recuperar rapidamente da atual crise. A China, sendo o país mais populoso do mundo, com quase 1,44 bilhão de habitantes em 2021, possuindo 18% da população mundial, com milhões de consumidores chineses e a crescente influência da China entre os vizinhos asiáticos, demonstra a importância do país para o resto do mundo na recuperação da atual crise. Se o presidente Xi Jinping conseguir cumprir as metas e impulsionar o crescimento no país, e Biden não for capaz de continuar com as propostas para renovar a infraestrutura e expandir a força de trabalho nos Estados Unidos, a China pode alcançar o primeiro lugar já em 2031. O PIB per capita da China deve dobrar na próxima década. Isso significa que quase meio bilhão de chineses deve ascender à classe média e possivelmente aumentar seus gastos com automóveis, telefones celulares, serviços financeiros, educação e também saúde. É o que mostra um estudo do banco JP Morgan.
De acordo com o levantamento, é provável que em 2030, 72% da população chinesa façam parte da classe média. Já no Brasil, a expectativa é que esse número chegue a apenas 61%. A estimativa é que o PIB da China salte de cerca de 15 trilhões de dólares em 2020 para algo em torno de 27 trilhões, ultrapassando assim os Estados Unidos na liderança da economia global. Não é que o país de Joe Biden deixará de crescer, é que o crescimento chinês é muito mais rápido. Tanto é que em 2028, o país de Xi Jinping deve alcançar a cifra de 35 trilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos devem alcançar de cerca de 22 trilhões em 2020 para pouco mais de 30 trilhões de dólares em 2028. O aumento na economia chinesa também se dará por conta da abertura do mercado para investidores estrangeiros, que agora podem acessar o segundo maior mercado de ações do mundo, tendo movimentado cerca de 12,2 trilhões de dólares na Bolsa de Valores de Shenzhen. A China oferece maior potencial de retorno do que outras potências do mundo, sendo o segundo maior mercado de renda fixa do mundo, com yields mais altos do que outros países, como os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul. Mas calma, não precisa entrar em desespero e ir trocar seu curso de inglês por um de mandarim, pelo menos por enquanto. Por mais que muitos estimem uma grande chance de que a China desbanque os Estados Unidos e se torne a maior economia do mundo, não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer, visto que a agenda de reformas chinesas definha e as tarifas e outras restrições ao comércio impedem o acesso ao mercado global e a tecnologias avançadas. A situação pode ser semelhante à do Japão, que foi apontado como uma potência que ameaçava tirar os americanos da liderança econômica até décadas atrás. A economia da China se recuperou em 2021, mas o resultado do quarto trimestre do ano mostrou a desaceleração frente ao terceiro trimestre. Para conseguir alcançar as metas, os chineses precisam evitar o isolamento internacional, que aliás vem ocorrendo nos últimos anos devido a atritos com outros países, o fracasso da reforma e uma crise financeira. Além disso, o país precisa evoluir em 3 fatores determinantes para o crescimento econômico: tamanho da força de trabalho, estoque de capital, o que inclui fábricas e infraestruturas de transportes e redes de comunicação, e produtividade. Em relação à força de trabalho, o desafio do país é a taxa de fertilidade. A China tem média de 1,25 nascimentos por mulher, um legado da política de filhos únicos. O controle de fertilidade foi relaxado e em 2016 o limite foi estipulado em 2 filhos, e em 2021 o governo permitiu até 3 filhos. Afinal, quanto mais cidadãos, mais pessoas aptas a trabalhar. Já a perspectiva de gastos de capital, segundo os analistas, não é tão sombria. Porém, após anos de grandes investimentos, parece que os retornos não foram tão satisfatórios. Os problemas incluem, por exemplo, cidades fantasmas com prédios vazios, uma desaceleração severa e prolongada no setor imobiliário, altamente alavancado por ter repercussões significativas em toda a economia. No caso da produtividade, a China quer impulsionar o crescimento com mais trabalhadores, investimentos e tecnologia avançada. Contudo, o desgaste e atrito com outras potências do mundo pode atrapalhar. Se houver a paralisação das reformas e o isolamento internacional, o país vai enfrentar a crise financeira. Desde 2008, a proporção de crédito em relação ao PIB chinês foi de 140% para 290%, ou seja, o país tem dívidas mais que o dobro de seu PIB. Um endividamento tão alto pode causar problemas e poderia ocasionar uma recessão profunda na China, seguida por uma década de crescimento quase zero. Soma-se a todos esses fatores a fala do presidente norte-americano Joe Biden, que afirmou que isso não iria acontecer na gestão dele. Ao ser questionado sobre os planos do presidente Xi Jinping de levar a China ao topo, Biden respondeu que os Estados Unidos vão continuar crescendo. A jornada dos Estados Unidos para o crescimento é semelhante à da China e foca no aumento da força de trabalho, estoque de capital e inovações.
A China foi a única grande economia a registrar crescimento em 2020, mas em 2021 ela lidou com muitas ameaças à sua expansão, incluindo restrições relacionadas à pandemia, uma crise de energia e uma repressão sem precedentes às empresas privadas. A pressão regulatória ampla, que durou um ano nos setores tecnologia, educação e entretenimento, abalou o valor das ações chinesas. O movimento também gerou demissões em massa entre muitas empresas, pressionando o setor de empregos em plena recuperação da pandemia. Outras regulamentações sobre empresas imobiliárias que começaram no ano passado pesaram sobre os grandes incorporadores que já tinham dívidas demais. O mercado imobiliário, que responde por quase 1/3 do PIB da China, está agora em uma queda cada vez maior, com grandes players à beira do colapso. As crescentes dores de cabeça econômicas fizeram o governo da China reconsiderar sua abordagem política. Durante uma importante reunião econômica no início de 2021, o presidente chinês Xi Jinping e outros líderes marcaram a estabilidade como sua prioridade máxima para 2022. É uma grande virada em relação à reunião do ano passado, quando conter a expansão desordenada do capital era a ordem do dia. Desde então, as autoridades intensificaram os esforços para impulsionar a economia. O Banco do Povo da China, equivalente ao Banco Central do Brasil, cortou sua principal taxa de juros pela primeira vez em 20 meses, na esperança de reduzir os custos de empréstimos para famílias e empresas, e, por sua vez, incentivar os gastos e investimentos dos consumidores. O Banco Central também reduziu a exigência de reservas para a maioria dos bancos em 0,5 ponto percentual. Espera-se que essa medida libere cerca de 1,2 trilhão de yuans, cerca de 1 trilhão de reais, para empréstimos para empresas e famílias. Embora as autoridades chinesas devam estar prontas para aliviar a política fiscal e fornecer liquidez para conter os riscos de contágio de incorporadores em dificuldades, o manual tradicional de impulsionar o crescimento por meio de infraestrutura e investimento imobiliário está de certa forma esgotado. Para alcançar um crescimento de qualidade no médio prazo, a China precisará reequilibrar sua economia em várias dimensões. Isso inclui esforços para se tornar uma economia orientada para o consumo e os serviços, permitir que os mercados e o setor privado, em vez da liderança e regulamentação do Estado, desempenhem um papel mais importante. E você, o que acha sobre tudo isso? O futuro do mundo será guiado pela China no futuro? Como seria esse choque de culturas? O mundo passaria a imitar os costumes chineses, assim como hoje muitos países buscam se aproximar da cultura americana? Deixe aqui nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Nós nos vemos em um próximo vídeo.